Bom dia, amigos da genealogia Vale do Paraíba. Cá estou eu outra vez. E para falar hoje de um documento mais recente, é um documento, é uma fonte primária, por ter sido produzido há mais de 100 anos e que talvez seja um pouco desconhecido de alguns genealogistas e de alguns pesquisadores. Porém, aqueles que já trabalham há muito tempo com isso sabem que esse tipo de fonte primária existe e existe na Cúria Metropolitana de São Paulo. Como vocês sabem, nós vamos começando abordando pelo Silva Leme, pelo grande genealogista que ele foi e pela grande obra que até os dias de hoje é uma grande referência para a genealogia do estado de São Paulo e de outros locais, como de Minas, sul do país, Paraná, tantos outros locais, e mesmo para o Rio de Janeiro, que é a monumental genealogia paulistana. Silva Leme começou a trabalhar nessa genealogia paulistana bem antes da sua publicação, em 1903, isso é óbvio, né? E ele fez pesquisa por diversas cidades do estado de São Paulo. Não sei se exatamente ele ou algum colaborador dele que ele contratou, ou da própria cidade na qual ele estava interessado. Ele contactou alguém que trabalhasse também com essa área, tivesse afinidade com essa área. E na década de 1890, ele produziu manuscritos dos registros paroquiais destas cidades do estado de São Paulo e extrato de inventários que ele pôde consultar, né? Ou outra pessoa pôde consultar na época. Então, nós temos, para o Vale do Paraíba, manuscritos de resumos de inventários e de registros paroquiais que ele encontrou para Taubaté, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Jacareí. E esses documentos, eles, de certa forma, eles estão na genealogia paulistana, sim. Né? Muita coisa do que foi copiado, ele conseguiu fazer as ligações, e com isso ele é muito interessante, ele dentro da obra dele, ele nos mostra a grande corrente migratória que houve nos períodos do século XVII, XVIII, né, que nós costumamos às vezes falar de que eram homens andejos, né, porque sempre em busca do melhor para suas vidas, né. Então, através desses registros, ele foi descobrindo, muitas das vezes, as gerações que, por exemplo, nasceram em Guaratinguetá e daqui saíram e foram para outras regiões do Oeste Paulista, mesmo do Paraná, Minas Gerais. Ele conseguiu identificar, ou pelo menos deixou pistas para outros genealogistas que vieram, e para nós que hoje atuamos nessa área também, desse entroncamento, para onde essas gerações foram, né? E como essas gerações se transformaram ao longo do tempo, não só em termos de sobrenomes, mas também social, politicamente, né? Ele demonstra muito isso. Esses manuscritos dele, muitas das vezes, nos auxilia a conferir, antes de colocar a mão
no documento, ele ajuda a gente a conferir se tem a informação que a gente quer, exatamente se tem um filho, por exemplo, no inventário se consta um determinado filho, embora muitas vezes venha só com apenas o primeiro nome, no caso do solteiro, no caso de casados, às vezes vem o nome completo, ou também solteiro o nome de completo. Isso não era uma forma padrão dentro dos inventários, por exemplo. E nos registros paroquiais, ele conseguiu, na época, muitos dos livros ainda existiam, como é o caso de Guaratinguetá, de um livro que vai de 1775 a 1785. Ele traz algumas informações, porque ele ia muito assim pelos registros que ele já tinha. Então, e pelas informações que o assento de casamento trazia. Nesses manuscritos você não encontra nem batizados e nem óbitos. Algumas vezes óbitos, no caso de Guaratinguetá você tem óbitos, por exemplo, também que é um exemplo, né, de que ele copiou livros que depois desapareceram. O livro de óbitos, por exemplo, das décadas de 1740, 1760, você não existe mais. Mas ele, na época, consultou e ele tirou aquilo que ele já sabia, ou ele já tinha anotações a respeito para poder encaixar dentro das gerações. Então, o documento ele é interessante também nessa medida, para você fazer essas conferências. Muitas das vezes o que ele anotou não foi utilizado na genealogia paulistana, mas que para nós hoje, historiadores, que temos mais acesso a outros tipos de documentos, a coisa está mais sofisticada, né? Existe a internet, que nos ajuda muito, os sites de genealogia. Então, isso facilita bastante, os índices que estão sendo disponibilizados, e isso faz com que você possa utilizá-lo também, né, esses manuscritos. Porque, de repente, é nele que você vai encontrar alguma informação ou alguma pista importante para você continuar nas suas pesquisas. Tá? Vou mostrar um exemplo para vocês, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Esses são a cópia dos manuscritos dele, ele fazia dessa forma, esses são de inventários, né? Inventários e testamentos, ele colocava uma coluna com o nome do inventariado, com quem era casado, se tivesse afiliação, ele também colocava. E do lado, a relação dos filhos com a idade ou com quem muitas vezes já era casado, quando, a informação, portanto, que o inventário trazia. E temos também aqui os casamentos, né? Esse exemplo que estou mostrando para vocês são casamentos de Guaratinguetá. Vejam bem, para vocês verem, ele coloca a data, não a data exata, mas o ano, né? E coloca as informações. Muitos deles trazem os avós, outros não. São letras miudinhas, mas dá para ler. Não é uma letra ruim ou tão péssima assim. Então, pode ser que para períodos que você não encontre livros, talvez o Silva Leme tenha consultado esses livros, teve a sorte de ainda encontrá-los. E, como eu disse, pode muito bem trazer alguma pista, alguma informação que te leve a um outro local, né? Te leve a dispensas matrimoniais ou a outro tipo de documentação que você pode solucionar o seu problema. Esses inéditos de Silva Leme se encontram no arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, né? Pode ser consultados lá. E se houver algum interesse, né, de consultá-los, eu creio que estão disponíveis lá ainda esses índices, né? É a matéria-prima
do mestre da genealogia, o Silva Leme, da genealogia paulistana. Então é isso, meu recadinho de hoje é esse, falando sobre esse importante rascunho de pesquisa, levantamento de pesquisa que ele fez para a gigantesca obra dele. Tá bom? Um abraço e até uma outra vez. Tchau, tchau!